Centralismo democrático. É o partido cachaceiro comunista. É o vítimas da fome, de pé famélicos da terra. Salve, camaradas! Antes de começar o episódio, só trazer aqui a informação. Já está disponível o nosso cupom de 10% de desconto no site da Veste Esquerda. Então, vesteesquerda.com.br, vocês vão ver diferentes modelos de camisa com frases, com imagens de revolucionários, revolucionárias. Adquira a sua e aí na hora de realizar o pagamento, só inserir lá no cupom Centralismo é Top que vocês vão ganhar 10% na compra, tá? Pode procurar também no Instagram e no Facebook que vocês vão ter acesso aos modelos e na página vocês vão encontrar as diferentes opções. É muito show, muito top. E também aproveitar esse período, né, de quarentena, então fique em casa e adquira Teoria, né, a ciência imortal do proletariado, entrando no site da Livraria Marxista, livrariamarxista.com.br, que vocês vão ver a disponibilidade de livros para adquirir. Então nós temos autores do marxismo, do comunismo, do socialismo em geral. Só entrar lá no site, ver a disponibilidade do livro e adquirir, porque lá está sempre atualizando os livros e o que tem disponível, certo? Então são esses dois recadinhos. Fiquem com o nosso novo episódio. Até mais. Toca Internacional. Frente à injustiça. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. A grande multidão que nos ouve, né? Sabemos do enorme, gigante, colossal público que nos acompanha aqui. E hoje eu estou muito contente de estar aqui trocando uma ideia com ele, o Chico Barciela. Estou muito feliz de estar aqui com você, Chico, trocando uma ideia. Até, né, devido a gente atuar profissionalmente, né, na mesma área, ambos profissionais, professores de educação física. E, Chico, se apresenta aí pra galera. Bom, então vou usar esse bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que acho que as pessoas vão ouvir. Não dá. Mas... E aí, gente, eu sou o Chico. Por incrível que pareça, as pessoas mais distantes chamam de Chico e os mais próximos chamam de Francisco. Minha esposa e meus pais me chamam de Francisco, mas enfim. Sou o Chico, vou no decorrer aí de importância. Sou zagueiro do Quilombo, futebol amador aqui de Rio Claro. Eu sou comunista também, sou comunista importante, professor de educação física e administrador da página Futebolchevique. Que maravilha, que página maravilhosa, Chico. Parabéns pela página, pelos posts. Tem uns posts ali sobre futebol, né? E um olhar de uma análise do futebol voltado e se originando da classe trabalhadora, né? Eu acho que a ideia é essa, a gente discutir isso, né? A ideia hoje é a gente discutir o esporte como uma mercadoria e como se comporta, como trabalhar, se é possível existir um esporte popular, né? Principalmente nos dias de hoje, ou até numa situação pós-capitalista, né? Vamos tentar discutir essas situações também. Saudar todos os camaradas aí que estão se mantendo psicologicamente estáveis ou não nessas condições, né? Com relação à pandemia. Sabemos de todos os problemas que a classe trabalhadora está passando, desde o isolamento, ou principalmente do não isolamento, né? Onde a maioria está tendo que se deslocar para o local de trabalho e expondo a sua saúde, a saúde dos seus, das suas. E, né, são males que o capitalismo nos apresenta e que a gente só conseguiria uma qualidade de vida melhor, um acesso diferente, pondo abaixo esse sistema que tanto nos destrói. Bom, antes de tudo, vamos para as notícias absurdas. Bom, todo dia tem uma coisa louca aqui. Então hoje, se a gente fosse falar dos animais ou a cobra que picou o Playboy já tá velho, né? Inclusive o Playboy vai pagar uma multa e tá show de bola. E a Ema, que bicou o Jair Bolsonaro, cachorro que mordeu o Paulo Guedes. Enfim, o que você acha disso, Chico? Esses animais aí.
Essa do cachorro eu não sabia, não. O Paulo Guedes foi sair, não deixou o cachorro sair, o cachorro mordeu ele. Os bichos estão mais combativos do que as organizações da classe trabalhadora ultimamente, viu? Exato, cara, exato. Então a gente está tendo que colocar nossas atenções, nossas esperanças nos animais do que nas lideranças, né? As Tá lideranças difícil. de esquerda estão mais preocupadas em sentar para negociar com esses picaretas. A gente tem muito que aprender com eles, viu? Com os Exato. animais, não com os picaretas. Exato. Outra coisa que é um absurdo, é preocupante, mas é um absurdo, é a questão da volta às aulas, né? Então, ao que tudo indica, aqui no estado de São Paulo, as aulas vão retornar de forma gradual. Não sei se todo mundo tem acompanhado essa discussão, mas surgiu até uma foto da máscara Face Shield do governo do estado, feita de papelão, com um plastiquinho na ponta, onde o objetivo deve ser, sei lá, fazer com que a pessoa se contamine de forma estilosa. Porque não tem, é realmente um absurdo. Você tem alguma perspectiva com relação a isso, Chico? Se a gente voltar, minha perspectiva talvez seja a morte, né, mano? Sou professor de educação física. Como que você dá aula de educação física em escola? Salas com molecada, sei lá, seja em educação infantil ou ensino fundamental, eu trabalho nos dois, com 25, 30 alunos, como que você não vai manter contato, uma proximidade, mano? Isso aí é o Dória mostrando, por mais que ele no começo da pandemia ele tentasse se desvincular do Bolsonaro e mostrar que ele tem uma questão, um verniz mais humano, a prática dele mostra que não tem nada disso, né? É o bom e velho Bolsodória. Eles mudam uma coisinha ou outra ali, mas os interesses são os mesmos, né? É o cocô e o cocô perfumado, né? Ou o cocô com uma polaina, pullover, não sei como chama. Pullover, Enfim. Cocô de sapatênis. Um cocô de sapatênis. E não é nem o novo, né? Nem começamos a falar do novo. Mas, enfim, realmente, então, assim, pensar em algo próximo disso, mais para frente, talvez no ensino médio, daqui a um ano, eu acho que ainda pode ser possível. Mas agora no fundamental, né, no infantil não dá. Então, as crianças a contaminação nas crianças não é tão perigosa. Primeiro que isso é um absurdo, você correr o risco de ser ou não ser perigoso. E aí elas levam para casa, e pais, mães, avós, tios, tudo se contaminam. Sem contar quem trabalha na escola, né? Os professores, professoras, servidores. Então, assim, é um absurdo. Assim, até a questão da EAD, Leandro, se você for ver, tem uns camaradas meus, acredito que seus também, que dão aula no estado, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, o pessoal estava falando que numa sala de 25, 30 alunos de ensino médio, tinha 4, 5 ficando online, né, no período de aulas, ou seja, os alunos já debandaram, os alunos não têm condições concretas de frequentar aulas remotas, aulas EAD, né, queira usar o nome bonitinho que for, né, não tem condições concretas, né. Eu fiquei sabendo de uma história do moleque que estava tentando acessar a internet, foi no beco do bairro dele, porque é onde tinha a melhor internet, e começou a rolar uns tiroteios, e aí esse moleque aí, a gente quer que fala que quem quer consegue, quem quer vai acessar. Meu Deus, cara. Síndrome do Charlinho, né? Você gosta de estudar ou de comer batata? De comer batata. A gente tem que rir, porque a gestão finge que cobra, os trabalhadores que, devido à própria condição no qual eles se encontram, né, tem que fingir que ensina, os alunos fingem que participam porque não conseguem, e aí a gente segue essa situação e querendo aplicar o Enem, né? Então o Enem ia rolar tranquilamente, é uma loucura. É uma enganação total, né, mano? É enganação. Enquanto não tiver condições de reabrir a escola, não tem condições pedagógicas, não tem condições de fazer o ensino, a relação ensino-aprendizagem. Essa relação só se dá com qualidade presencialmente. Eu acho assim, eu, Chico, discordo de qualquer modelo de AD, ensino à distância que exista. Discordo totalmente. Tem que ter condições concretas de fazer educação de modo presencial. Se não tem condições adequadas, a gente vai esperar até que tenha. Porque não esperar isso é enganar, mano. A gente vai querer enganar. Fazer qualquer coisinha, tá ligado?
E eu fazer Exato. qualquer coisinha é preocupante, bem preocupante. E às vezes até em reunião, né? Nós que já atuamos como docentes, uma reunião de, sei lá, 1 hora, a gente quer morrer, a gente sai fora, deixa rodando o celular, o computador e vai fazer outras coisas. Imagina, né, os estudantes que na maioria das vezes não tem condições, ter que passar tantas horas ouvindo, prestando atenção, anotando, não existe. Não existe. É um absurdo. Notícias absurdas foram discutidas aqui. Bom, vamos à pauta central. Chico e queridos colegas telespectadores Trabalhadores do meu Brasil. do meu Brasil e, quiçá, fora do Brasil, porque, olha que interessante, eu vi que temos ouvintes de Portugal e da Imperiolândia, mas eu tenho certeza que o pessoal lá dos Estados Unidos estão se organizando para, né, fazer a revolução o mais rápido possível. Mas, cara, nós temos ouvintes lá em Portugal. Louco, né? Deve ter uns primos. Deve ter uns primos lá. Deve ser, não sei como que aconteceu, mas enfim. Bom, a ideia hoje, como nós falamos, é discutir o esporte em si. Só que para a gente discutir o esporte, a gente precisa entender ele como um fenômeno social mesmo, né? Então, de que forma o esporte se manifesta? Como que as pessoas têm acesso a ele? Como que as pessoas praticam ele? E principalmente, né? Eu acho que dá para a gente discutir também o esporte como uma ferramenta de disputa ideológica. Eu acho que se você quiser começar a fazer uma fala, fica à vontade aí, Chico. A gente vai falando. Se eu pensar assim, né, mano? O esporte, o que é o esporte? O esporte é uma manifestação cultural. É uma manifestação especificamente humana. E aí, mano, o esporte por si só não é bom nem ruim, né? Não é nem o bem nem o mal, ele é só esporte. Acontece que numa sociedade dividida em classes sociais, onde uma classe trabalha e produz toda a riqueza, a outra se apropria dessa riqueza produzida. Aí o esporte, dentro dessas relações, aí sim ele vai ter características, pode pender para um lado, pode pender para o outro, pode buscar se manter neutro, mas onde as relações humanas, que são relações sociais, coletivas, é impossível ele se manter neutro, né? O se manter neutro seria o ideal ali do Thiago Leifert, do Caio Ribeiro, que é um esporte onde não se vincula com política. E as pessoas que tentam mistificar o esporte dizendo que ele é neutro, já está tomando um lado, né? É aquilo lá, não sou nem de esquerda nem de direita, dizia Marina Silva. E Tabata Amaral. Ela mete, a vozinha da Marina Silva é mais engraçada. Ele vai para o lado de lá, inevitavelmente. E aí, sim, a gente pode colocar que existe uma disputa. Só que essa disputa, mano, é desigual. É desigual porque a gente vive, né? Já dizia um velho amigo meu que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Né? Um velho amigo meu chamado Karl Marx, né? O brabo. E aí, mano, se as ideias dominantes que permeiam a nossa classe, a classe trabalhadora, são ideias da burguesia, pensa, e a gente sabe, né? O racismo permeia a nossa classe, o machismo permeia a nossa classe, o elitismo permeia a nossa classe. Então, quando as pessoas questionam, por exemplo, que o futebol só tem jogador direitoso, eu acho até que a maioria não faz nem ideia do que quer dizer isso. Muitos não. Os que se manifestam, a maioria são direitosos. E aí, vamos pegar, eu vou usar um número que não tem a menor noção da realidade desse número, mas só para tentar elucidar o que eu estou falando. A gente pode pegar aí que 90% não se posiciona politicamente, de pessoas ligadas ao futebol. Desses 90% que não se posicionam, 8% vão para o lado da direita e 2% vão para o lado da esquerda. Mas aí a gente tem que problematizar uma outra questão que a gente não problematiza quando a gente está falando de futebol e política. Que esquerda é essa, né? Exato. Esquerda pelega, bunda mole, reformista, que se coloca, vamos pegar, por exemplo, vou pegar aí só fazer uma hipótese correndo todos os riscos de ser injusto. O tal do Igor Julião, do Fluminense, o lateral do Fluminense. Eu sei que ele se coloca contra as opressões. Bacana, se for pegar esse mundo do futebol, principalmente da elite do futebol, que vive no luxo, é importante se colocar dessa maneira.
Mas e aí, quantas vezes esse garoto se colocou contra a exploração dos trabalhadores, contra a sociedade de classe, contra a propriedade privada? E aí, assim, a gente joga a esquerda toda no mesmo balaio e fala que tudo é bonito, mas espera lá, a esquerda também é um espectro gigantesco, né? Pode falar, Leandro. É um jogador quebrando o tabu, né? Então, eu não sei, assim, eu nunca vi, eu não sigo ele e tal, mas eu vejo acompanho por publicações e tal, se ele se coloca, por exemplo, contra a propriedade privada. Mas falar ultimamente, nos últimos anos, e o ciclo petista tem muito mérito nisso, ser comunista virou fora de moda, né? Sim. No máximo é ser socialista, ali, um socialista perfumador de bosta. No máximo ali se colocar contra as opressões. E aí eu acho que o ser comunista em algum momento vai ter que, né, deixar de ser demodé. Deixar, né? Porque é muito bonitíssimo. Até você se colocar contra a desigualdade de renda. Vamos distribuir um pouquinho. Vamos fazer o que o governo petista chama de criar a nova classe média. Vai falar do fim de exploração, ninguém quer, né? É fora de moda. E aí eu acho, mano, que o futebol não tem uma referência dessa. Eu não sei, por exemplo, quantos vão pegar aí a nossa principal referência de esquerda no futebol, o Sócrates. Ele tocou na questão fundamental, que é na produção de valor do capital. Eu não sei nem se ele tem esse acúmulo de debate, mas ele se colocou contra a exploração, contra a propriedade privada, o trabalho assalariado, por mais que possam não ter colocado esses termos. Mas ele vai nesse sentido? Ou foi só uma questão da democratização? Tem aquele post de Facebook que eu nunca parei para confirmar se é real ou não, que ele foi para a Itália para ler Gramsci, né? Mas não sei até que ponto isso é verdade ou é só um floreio. Mas aí a gente precisa discutir também que o esporte, né, para além do futebol, ele pode ser praticado com o objetivo de socialização, de melhora da saúde, de aprender o esporte, né? E ao mesmo tempo que o esporte ele tem essas possibilidades de prática e de contato, né? Não é todo mundo que tem acesso a essas possibilidades. E o que a gente acaba vendo, na maioria das vezes, são as pessoas onde têm as condições mais pauperizadas, utilizam o esporte como uma ferramenta de ascensão social. Né? Então, quantas crianças não querem ser jogador de futebol para ter as mesmas condições do Neymar? Então, o sonho de ser o Neymar, às vezes, se a gente parar para pensar, não é o sonho de ser um jogador de futebol e o heroísmo do atleta, né? Aquela ideia grega do atleta, mas talvez o acesso às condições no qual ele demonstra ter devido ao próprio futebol, ao próprio esporte, que seria o esporte de alto rendimento. E ao mesmo tempo que isso acontece, né, em paralelo, durante várias situações, nós tivemos o esporte, e esse que eu estou falando, né, o esporte de alto rendimento, como uma ferramenta, inclusive, de disputa ideológica. Quem aqui não lembra, se bem que deve ter muita gente que não lembra, porque hoje tem muitos jovens, né, do filme do Rocky Balboa, cara, Rocky 4. O que é o Rocky 4? É o filme no qual ele utiliza basicamente a disputa esportiva, que é o boxe, para demonstrar que os Estados Unidos e a ideia, né, de tudo que permeia a liberdade dos Estados Unidos foi superior a tudo aquilo que ainda se demonstrava na União Soviética. Então, olha que interessante. O esporte está sendo uma ferramenta de disputa, né, ideológica e política num filme, e, né, lógico que existem outros, mas ali nós temos o esporte. Nós tivemos as Olimpíadas de Moscou, tivemos países que não participaram, né? Então o esporte está ali no meio de tudo. Não, mano, é isso, assim, o esporte ele tá no meio de uma sociedade de classes antagônicas. E aí, eu acho que parte das nossas organizações, as organizações dos trabalhadores, por algum momento, por alguns períodos, e aí eu não vou saber precisar qual, mas assim, parece nas lutas contemporâneas aí, o futebol principalmente era tido como o ópio do povo, né? Pegam a máxima lá se não me engano é Forba, tal, até Marx reproduz isso, a religião como ópio do povo e colocam que o futebol também é o ópio do povo, deixando de lado toda a contradição de classe que está dentro dele, né? Eu acho, por mais aí que eu dei uma criticada no
não é nem criticado, mas constatar historicamente mesmo. A questão do Sócrates, a gente pode falar da democracia corintiana, teve um papel fundamental, né, na década de 80, a democracia corintiana. Eles provocaram, trouxeram um debate massa. Não dá para tratar como uma coisa pequena um time de futebol gigantesco que é o Corinthians, e eu não sou corintiano, torço para a Portuguesa. Sério? Todos os ranços aí para criticar o Corinthians desde o episódio do Castrilli, mas não é um pormenor o fato do Corinthians, um time gigantesco, ter entrado com a camiseta do dia 15 naquele período, né, para que assim, estava, mas ainda existia ditadura, né? Se não me engano, acho que nesse mesmo momento, em 83, 82, eu acho, né, e aí eu precisaria confirmar essa informação, que os militares estavam executando, matando um monte de trabalhador numa greve da Uzi Minas em Contagem, uma greve em Contagem dos metalúrgicos. Era nesse mesmo momento. E, enfim, o que eu estou dizendo o esporte carrega o contraditório, né? Assim como não tem luta de classes na escola, então vai ter luta de classes também no futebol. Agora, de que maneira que a gente vai trabalhar com isso, né? No boxe, por exemplo, já fiz um tempinho de boxe aqui em Rio Claro, com os Macedo, né? Eles são bem famosos, bem conhecidos no meio do boxe. E eles falam a todo momento assim, que o boxe é um ambiente extremamente machista e tal. E eles é uma academia aqui de boxe em Rio Claro. O Léo, até agora, daqui, é meu professor, ele está na seleção brasileira de boxe. Foi ontem para a Europa, lá com aquela leva que vai competir nas Olimpíadas ano que vem. E, mano, você entra na academia dos caras, é foto de Zumbi, Marighella, antifascismo, bandeira de Cuba, Teófilo Stevenson. E é um ambiente, assim, os caras fazem essa disputa por dentro. E eu vi o Breno falar, o Breno, que é quem começou a academia foi o pai deles, o Macedão. E agora quem tomou a frente são os filhos, né? O Breno e o Léo, que está na seleção. E eu vi o Breno fazendo uma fala numa live esses dias, que é o seguinte, a gente é professor de boxe, a gente dá aula de boxe. Tem política no meio? Lógico que tem, mas a gente não dá aula de política, eles só dão aula de boxe. Então, quando eles pegam uma molecada vai lá, eles não ficam lendo, não pegam um texto do Steve Biko, tá ligado? Para ficar lendo. Sim. Não, mas só de você estar num ambiente com essas figuras, com essas referências, uma bandeirona de Cuba estendida ali, mano, é um outro clima. É um outro clima. Aí você vai na festa, tem as festas do projeto para molecada que não paga. Essa mesma molecada tem que, né, eles ajudam na organização e administração das festas. Aí você vai, apresentação do pessoal ligado ao movimento LGBT aqui da cidade, movimento feminista tocando, movimento negro com batuque de umbigada lá, tendo um rolê de capoeira. E essa molecada vai andando nesse meio. É isso, o esporte está sendo colocado enquanto instrumento da classe trabalhadora, instrumento da luta de classes contra as opressões. E eu acho que Vou falar, né? Isso é uma vitória, cara. Eu não sabia desse tipo de academia, né, de espaço, porque eu sempre acabo postando a importância da prática do exercício, não só para a saúde física, né, mas também mental e melhor da qualidade de vida nas páginas. E o pessoal fala muito que artes marciais, né, a grande maioria são espaços extremamente reacionários, conservadores. Mas aí quando a gente vê essas experiências, né, esses pontos, poxa, que da hora. Mas é assim, né, o bagulho carrega sempre o contraditório, né? Por exemplo, nessa mesma academia, tem relação, às vezes, tinha um cara muito gente boa, né, um professor que deu aula lá, muito gente boa, mas que as convicções políticas dele são totalmente opostas a isso. E assim, ele surgiu dentro dessa academia. Então, é contradição, tá lá dentro, né? Então, são problemas. E, infelizmente, academias como essa, do MM Box, são poucas, né? Porque isso requer convicção política, clareza, de certa maneira estudo, vivência e tal. E é convicção política. E se manter uma aparente neutralidade num ambiente, sobretudo, majoritariamente comercial, onde as pessoas precisam manter a clientela, é complicado. Eu não sei, por exemplo, se o pessoal da MM Box já teve problema com alunos que não quiseram se manter lá por causa de posicionamento político. Muito provavelmente sim, tá ligado? Mas é complicado. Nossa, que legal. Depois, não sei se é interessante,
pegar o contato deles, né? E divulgar aqui no episódio, porque quem tiver interesse, que legal. Boa. É, Tem bom, até, só deixa eu dessa parte, Leandro, esse professor lá, o Breno Macedo, chegou a fazer uns intercâmbios lá para a Itália, onde tem um movimento de ocupação, e nas ocupações que o pessoal dos movimentos sociais italianos fazem, acontecem aulas de boxe dentro dessas ocupações. Então aí tem o pessoal também que ele foi para a Argentina, como que chama? O movimento, se não me engano, chama Cultura del Bairro, de ocupações também, movimentos sociais, que dão aula de boxe dentro dessas ocupações. E depois eu posso te passar o contato do Breno aí, é um cara maravilhoso para tabelar essas coisas. Eles dão aula também, o Breno tem um projeto, junto com o Piva, com o Guilherme, com mais uma outra galera de São Paulo, eles davam aula na favela do Moinho de boxe. Cheguei aí uma vez, lá conheci, nossa, que maravilhoso o trabalho dos caras, velho. E eles conseguiram o espaço lá na favela do Moinho. Ficou muito pequeno e eles tiveram que ir para um lugar que, se não me engano, chama Casa do Povo, que é com esse pessoal aí, que eles continuam dando aula, trabalhando e tal. É quase um negócio, é foda isso, o limite do voluntariado, assim, mas dá para fazer várias discussões, mas é um trabalho maravilhoso dos caras com os trabalhadores. Os filhos da classe trabalhadora também, né? nossa, esse é o Bullshit Fitness mesmo, né, cara? É o treinamento da classe trabalhadora e também a construção política. Que da hora. Muito legal. Bom, aquela máxima, aquela pergunta que sempre aparece, né? Deve-se ou não misturar esporte com política? Eu acho que a gente já meio que abordou isso aqui. Né? Não é misturar. É porque existe, né? Se é feito por seres humanos, as relações estão ali. Se vai ser discutido ou não, né? Mas, já que a gente falou bastante de futebol, né? Basicamente foi o nosso ponto central aí, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre como que o futebol que tentasse desconstruir essa ideia do ópio do povo, que, como você bem falou, quem fala isso na minha análise está muito distante da classe trabalhadora, para entender como que o futebol, a relação da classe trabalhadora com o futebol. Eu mesmo nunca joguei, né? Nunca sou de acompanhar tanto, mas minha família toda é tudo fanática. Infelizmente, né, meu pai e meu irmão são palmeirenses, eu sou corintiano, e aí minha esposa é palmeirense, o meu cunhado é palmeirense, meu sogro é palmeirense. Vamos ver o que vai acontecer com meu filho, né? Eu espero que eu consiga dar influência. Mas eu queria que você falasse pra gente como que o futebol se relaciona com a classe trabalhadora. A gente sabe que hoje a gente tem essas arenas, que são basicamente muros de classe para entrar. E antes nós tínhamos os estádios, né? Inclusive tem um documentário, se eu não me engano, acho que é Geraldinos, que fala sobre a relação das torcidas populares e como que nós temos isso hoje. Eu acho assim, o futebol moderno, Leandro, ele surge, né, eu acho que é inegável que ele surge de uma aristocracia inglesa, né? Ele surge lá dos ex-alunos das faculdades, dos colleges, lá, aquela porreta que é difícil de entender, né? O que é college, se é colegial, se é faculdade. Mas ele surge de uma aristocracia inglesa, o futebol moderno. Mas é inegável, assim, que a gente se apropriou desse bagulho, né? Se ele surge, né, na aristocracia, os patrões ali, os donos, os industriais, a gente não pode esquecer que quem produziu a chuteira desses caras, quem produziu o calção, o uniforme, quem produziu a bola, quem cortava a grama, esses aristocratas que inventaram as regras, não eram eles que faziam isso, né? Eram trabalhadores. Então, se a nossa classe não pensou nas regras, a gente sempre vai ser responsável pelo futebol praticado em qualquer lugar do mundão, né? E aqui no Brasil, mano, tem uma lenda muito bem contada, muito reproduzida, que é com o Charles Miller, que traz o futebol, né? Mas nada mais eurocêntrico do que a gente acreditar numa história de que o bom inglês traz a sua cultura e o Charles Miller ensinou todo mundo a jogar futebol. Escolinha Charles Miller de futebol. Chute inicial, Charles Miller. E não é verdade, não é verdade. O fato é que o futebol chega no Brasil através das escolas, né, os colégios,
Os colégios eram, sim, era gente que podia pagar, era gente de grana. Mas foi quando teve um parecer do Rui Barbosa, em 1883, 82, que deveria ser praticado exercício nas escolas, e as escolas começam a mandar alguns responsáveis para a Europa para ver que tipo de atividade física, exercícios que essas pessoas praticavam. Inclusive, desculpa só fazer uma interrupção. Se eu não me engano, foi esse mesmo decreto no qual ele, como você falou, devia trazer da Europa porque não se podia reproduzir o que tinha aqui, né? Nem dos nativos, nem dos negros. Então, o objetivo era basicamente esse, trazer o máximo de cultura vinda da Europa para que não se trabalhasse, não se conhecesse o que estava sendo trabalhado aqui. Foi se eu não me engano, nesse mesmo decreto. Eu nunca li o decreto de fato, Leandro, mas assim, se a matriz brasileira, do povo brasileiro, é indígena, preta e europeia, né, com certeza não era indígena e afro-brasileira, né, povo preto, que eles iam valorizar. Então eles vão valorizar o que vem de fora. E aí eles sacaram que lá na Inglaterra estava sendo jogado o esporte bretão, o ludopédio, o esporte bretão. E aí quando chega, né, começa nas escolas a se praticar futebol. Ao mesmo tempo que nas escolas se praticava futebol, já tinha relatos, antes do Charles Miller chegar aqui no Brasil, de pessoas, né, de trabalhadores dos portos, ao encontrar trabalhadores ingleses, que tinham, às vezes traziam bolas nos navios, que praticavam os trabalhadores brasileiros e ingleses nos portos. Ao mesmo tempo, quem construía as ferrovias no Brasil, as estradas de ferro, não era a São Paulo Highway, eu não lembro o nome certo da empresa, né? Que era a Federação de Transporte Paulista, esse é a FEPASA. Mas, enfim, grande parte dos engenheiros dessa indústria aí, das estradas de ferro, eram ingleses. E foram que nessas construções aí, ao construir as ferrovias, tem relatos da prática do futebol. Esses 3 casos, tanto nos portos, como nas escolas, como nas ferrovias, é antes de chegar ao Charles Miller. O que não diminui, né, que o Charles Miller foi quem divulgou a prática do futebol nos clubes brasileiros, nos clubes mais específicos de São Paulo, que foi onde começou. Só que o esporte preferido dos clubes da elite, né, os clubes ricos aqui em São Paulo, eu estou em Rio Claro, mas eu sou de São Paulo, então... em São Paulo era o cricket, né? Não era o futebol. Mas o Charles Miller tem um papel importante em divulgar nos clubes esse novo esporte. Mas aí, ao mesmo tempo que nos clubes do Paulistano, do São Paulo Atlético Clube, do Pinheiro falei besteira, nem sei se tinha Pinheiro na época, o Listo do Germânia, Internacional, enfim, diversos clubes da elite, os ricos, onde os ricos estavam, o Charles Miller tem um papel importante na propagação do futebol aí. Só que ao mesmo tempo os trabalhadores já estavam jogando bola, né? Os trabalhadores estavam nas ferrovias, estavam nos portos. E aí acho que é meio concomitante aí, né, nesses 2 espaços, o futebol dos trabalhadores e o futebol do patronato, dos ricos, industriários, grandes comerciantes. E aí o resto é isso aí. Vai se desenvolvendo, né? O futebol dos trabalhadores não podia adentrar, não podia chegar nos clubes. Quem era preto não podia entrar nos clubes dos ricos. E como, né, a primeira classe trabalhadora desse país foram os pretos, de certa forma, né, proibir os pretos era proibir os trabalhadores de entrarem nos clubes. Eu já li em algum lugar, não sei se está, se um branco pode ser convidado por um amigo, um parente burguês ou pequeno burguês para entrar no clube, ele de certa forma podia ser aceito nessa época. Um preto, a sua cor já entregava a sua classe, né? Então ele já era barrado. Tanto que eu terminei de ler um livro ontem sobre os primórdios do futebol no Brasil, não lembro o nome do autor, mas que o Corinthians, que foi o primeiro clube não aristocrático a participar da elite do futebol de São Paulo, foi visto com muito maus olhos, mas que só foi aceito porque não tinha nenhum preto no seu plantel, na sua equipe, porque se fosse aí seria inviável. Enfim, sim, questão de raça e classe está desde o começo, né? Nos nossos problemas. Não dá para separar uma coisa da outra. E no Rio de Janeiro isso também foi acontecendo, mas nós tivemos os primeiros times, né, que começaram a ser formados por negros ali, né? Se eu não me engano foi o Botafogo,
se não me engano. Eu acho, Leandro, que atribuem essa questão ao Vasco da Gama. Só que quando eu assisti o documentário que é baseado no livro do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, ele diz não, né? Eu acho que deve estar no livro isso, mas eu tive acesso a isso pelo documentário. Que o Vasco, ele diz que o Vasco é o primeiro clube ainda existente a aceitar um preto para jogar. O que não significa que foi o primeiro, porque ele diz lá, né, o cara diz verdade. Que tem em diversos lugares, tinha, né, centenas de times espalhados pela cidade, e não dá para afirmar que foi o Vasco, né? Diversos times de trabalhadores tal já podiam ter negros. Que agora, os que restaram, os que sobraram, ele atribui ao Vasco. Mas eu li nesse livro que eu falei sobre visão de jogo, chama Chegada do Futebol, não, a história do futebol no Brasil. O autor lá ele atribui a Ponte Preta, o primeiro time, pode ser em São Paulo. Eu preciso confirmar essa informação. A ter um preto jogando. Mas de qualquer maneira, né? Era tratado com polêmica isso no princípio, né? Sim, interessantíssimo. É muito interessante como que o desenvolvimento do futebol ele também teve muito relacionado com a relação de raça e classe no Brasil, né? Eu coloquei aqui para a gente discutir a relação das arenas, porque o processo de desenvolvimento, não só tecnológico, né, mas de acesso ao esporte, ele foi acompanhando essa troca de local, né? Então, se a gente parar para pensar, antigamente, né, década de 70, ali, quem tinha TV era quem tinha mais acesso, seria a pequena burguesia, e essas pessoas tinham TV, não precisavam ir aos estádios, né? Quem ocupava os estádios era a classe trabalhadora. A partir do momento em que os estádios foram se tornando arenas, basicamente mudou. Então, quem vai à arena é quem tem minimamente um acesso ao consumo, e a classe trabalhadora, a grande maioria, não tem essa possibilidade. E aí, hoje, fica na TV. Porque é mais fácil você ter uma TV do que você ir aos estádios e às arenas. Eu acho que esse processo diz muito sobre quem frequentava e quem frequenta, né? E basta a gente ver também a questão da Copa aqui. Né? Esse processo, Leandro? Oi? Esse processo assim, de discutir as arenas, eu acho que não dá para... É um debate que tem que ser feito paralelamente, concomitante à discussão sobre o desenvolvimento do capital, né? A reestruturação produtiva, né? Sim, claro. Porque assim, pode falar. Porque é o seguinte, mano, se a gente pegar, eu acho que de maneira curiosa, o futebol ele acontece a sua reestruturação produtiva mais tardiamente do que se a gente for comparar no chão de fábrica, né? Porque, por exemplo, eu tava dando uma lida agora há pouco. Se o futebol é igual ao amigo pidão, né, mano? O futebol não, desculpa, o capital é igual ao amigo pidão. Ele vai ver você comendo um negócio, ele vai lá e quer um pedaço. Quer mais um pedaço. Ele quer um pedaço. O capital, ele centraliza a renda. Tudo tem que ser lucrativo. Tudo. Nosso lazer tem que ser lucrativo. Tudo se torna mercadoria. O futebol não é uma coisa amadora. Desculpa, não entendi, Leandro. Tudo se torna mercadoria. Né? Tudo tem que ser mercadoria, mano. O velho disse... Você pega uma civilização aí que não tem o imperialismo para Lenin é isso, né? O imperialismo não é você exportar só matéria-prima, como uma leitura tosca e kautskista tentar colocar, né, de distribuir, tem que desenvolver as forças produtivas para a gente exportar máquina e parar de exportar laranja, tá ligado? Não é isso. O imperialismo é você importar capitalismo, é desenvolver uma burguesia tanto não só internacional, mas nacional naquele local, né? E aí, mano, a gente tem que ver o futebol dentro de um contexto aí de reestruturação produtiva. Se a gente for pensar, por exemplo, pega o que a esquerda... Eu vou me colocar nesse falar. Eu tenho um carinho pelo Afonsinho, que é um cara que reivindicou ali uma liberdade que o futebol não dava na década de 70, lá no Botafogo. O que o cara reivindicou nada mais do que romper que o trabalhador fosse preso ao seu empregador, né? Tal como o servo era ao senhor feudal, preso à terra. Ele não queria mais ser preso ao clube. Ele reivindicou uma revolução burguesa, né? Ele poder escolher para quem ele quer vender a sua força de trabalho. Todos os fenômenos do futebol que a gente talvez possa analisar, eles são tardios, né?
Se a gente for pensar aí que o capitalismo se solidifica século XVIII, século XIX ele já é bem consolidado, o futebol aí teve sua revolução burguesa, pelo menos no Brasil, na década de 70, né? Sim. E a questão da arena, em detrimento dos estádios, banquinho de concreto, é isso, é o futebol sendo o mais rentável possível. Não é interessante, talvez, encher, colocar 200 mil pessoas no Maracanã que paguem R$20, R$10, R$5. Talvez seja mais interessante colocar 60 mil pessoas, 70 mil pessoas que vão pagar R$200 e ainda que essas 70 mil pessoas vão comprar, todo ano vão comprar a camiseta do time. Ele deixa de ser torcedor, ele tem que ser cliente, mano. Não é ser só torcedor. Ele tem que ser cliente, ele tem que ser rentável. Consumidor do esporte. Tem que ser consumidor, isso. É um torcedor consumidor. Ele não pode ser um torcedor amador, passional. Ele tem que ser consumidor. E aí, mano, eu tava lendo agora há pouco mesmo, né? Antes de trocar essa ideia aqui. Dos clubes que têm capital aberto. Manchester, Celtics, Rangers, vários clubes da Europa que têm capital aberto na Bolsa de Valores. Se isso não é uma reestruturação produtiva do futebol, eu não sei o que é, tá ligado? É o bagulho sendo a lógica mercadológica, assim, a níveis gigantescos, velho. Para você ser torcedor, você tem que ser acionista agora, né? Imagina que loucura. Não, você não viu a diretoria do Flamengo que vendeu por R$10 a transmissão do jogo e deu pau, não conseguiram, quem pagou não conseguiu ver, e depois apelou, se você quiser seus R$10 de volta, a gente até dá, mas saiba que você está tirando investimento do clube. Porra! Será que esse dia... 10 conto. É para pagar... Paga não sei quantos milhões no Arrascaeta, mano, paga não sei quantos milhões e tá reivindicando 10 conto. Miserável do caralho. E não paga as famílias, né, que tiveram aquele desastre no Ninho do Urubu. Mas os R$10 eles cobram. Não só não paga, como qualquer acusação nesse sentido, eles chamam de clubismo, né? Exato. Cara, Chico, que papo legal, cara. Que papo da hora. Eu tô muito contente da gente tá trocando essa ideia. Eu acho que, inclusive, pra gente discutir outros temas, fica aqui o convite aberto, porque senão, às vezes, acaba ficando muito extenso. E, cara, sensacional. Eu queria te dar os parabéns por esse papo que nós trocamos aqui. E eu acho que uma mensagem que fica é que o esporte ele deve ser acessível para quem o faz, realmente. E quem que faz tudo na sociedade? É a classe trabalhadora, né? Se você quiser finalizar essa pauta fazendo alguma fala, aí depois a gente vai para o nosso bloco centralizando. Não, é isso, mano. Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Isso desde as fábricas até os campos de futebol, uniformes e bolas, né? A gente pode não ter criado as regras, mas a gente que criou, a gente que deu comida, fez a comida de quem criou as regras. Então o bagulho é nosso. E a gente vai tomar força, eles queiram ou não. Perfeito. Vamos para o nosso bloco centralizando. Agora toca uma musiquinha, blá 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 blá, e vamos lá. A ideia aqui é fazer indicação de página, de vídeo, de texto, de algum documentário, alguma coisa que você acha interessante o pessoal que está nos ouvindo ter acesso. Fique à vontade. Então, Leandro, você acha que o pessoal, é uma dúvida minha, você acha que o pessoal que vai ouvir é um pessoal mais ligado à educação física, não é? Cara, não sei te falar, porque eu não tenho acesso às pessoas, eu tenho lá números, infelizmente. Mas sempre tem, eu sei que tem uma galera de Educa que escuta, do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas eu acho que a maioria são pessoas envolvidas na militância política. Posso mandar então? Claro. Eu li nessa quarentena, o tempo que a gente tem, né? Que não tá com os filhos pequenos, enquanto eles estão dormindo, a gente tira pra ler uma coisinha ou outra, né? E aí o livro que eu li, e aí eu acho que é importante, talvez, eu não peguei para ler quando cursava Educação Física, mas peguei para ler agora já professor, que é fundamental para qualquer estudante de Educação Física. Mas qualquer um que queira saber um pouquinho dessa história da nossa área, Educação Física, a história que não se conta, do Lino Castellani.
Que bacana. Eu Ah, desculpa te interromper, mas eu também ia indicar um texto. perdeu. Pode continuar. Educação física, a história que não se conta. O texto é muito bom, o livro é muito bom, mas tem um momento que eu acho fundamental para qualquer universitário aí, não é nem só para educação física. O Lino Castellani, ele conta como que surgem as associações atléticas dentro da universidade. E aí ele traz que essas associações atléticas são criadas, se eu não me engano, em 68 ou 69, que foi qual que é o contexto, né? Onde o movimento estudantil estava dando muito trabalho para a ditadura. Então, você fomentar os esportes dentro das universidades, na cabeça da ditadura militar, de quem pensava a ditadura, seria combater a efervescência política. E isso é muito louco, porque se é final da década de 60 isso, na educação física e na Unesp aqui de Rio Claro, em 2010, a gente tinha uma discussão ferrenha com as atléticas, a gente do movimento estudantil tinha muitas brigas com as atléticas, porque a atlética assumia ainda, em 2010, esse papel. Quem estudou na Unesp conhece a história do rodeio das gordas, né? Dentro do Unesp, os jogos universitários. Quem não conhece, dá uma pesquisada. E aí, depois, o movimento estudantil, para fazer uma movimentação contrária a esse fenômeno, teve um movimento festival contra as opressões. E aí, já adianto que o pessoal que fez o movimento contra as opressões foi perseguido, sofreu sindicância, e o pessoal que fez o rodeio das gordas não sofreu nadinha. Mas é isso. Lino Castellani, Educação Física, a história que não se conta. Excelente. O professor Lino é sensacional, assim. Eu tive o prazer de conhecer ele num congresso aqui em Bauru, nós trouxemos ele, e foi na época do impeachment, né, da Dilma, e toda atividade ele começava com Fora Temer. Foi bem interessante. Cara, eu vou indicar uma página muito boa. Gostaria que todo mundo que está ouvindo, que pudesse ir curtir a página, ter acesso. Chama Futebol Bolchevique. É uma página muito legal de um camarada que acaba tratando, na maioria das vezes, sobre temáticas que discutimos hoje. Certo? E... Bom, mais uma vez, Chico, muito obrigado por ter participado. Espero que a gente possa realizar e gravar outros episódios sobre essas temáticas ou até alguma outra que você tenha interesse, porque eu saio dessa nossa conversa inspirado a continuar discutindo, trabalhando pelo esporte, mas pelo esporte construído pela classe trabalhadora. É isso, cara. Saudações a todos e todas. Despeça-se do nosso colossal público. Não, é isso aí, Leandro. Valeu pela oportunidade de expor minhas ideias, minhas loucuras, que essas loucuras aí possam ser cada vez mais coletivas a ponto de se tornar um bagulho real, né? Tomara aí que nossos instrumentos não tão eficientes da classe possam ser derrubados e criados instrumentos aí combativos e que o comunismo saia dos livros de história para voltar a ser um espectro real, né? Que a conciliação de classes vá por terra junto com o fascismo, os patrões, a direita e a esquerda pelega, que todos se fodam juntos na mesma vala. Vale dizer que trabalhadores de todo mundo univos. E vale dizer que o comunismo continua assustando. Quem nunca foi acusado de comunista, como forma de detração, deturpação, eles têm medo. Eu acho que Mano, sabe qual é a fita? O que me deixa mais puto é ver os social-democratas, os que se dizem até socialistas, tentando se desvincular do comunismo. Quando são acusados de ser comunista, ao invés de assumir e bater no peito, ficam colocando, desconversando, por quê? O que é ser comunista? Mano, sou comunista sim, burguês tem mais é que se fuder. Fechamos dessa forma. Saudações, camaradas. Tchau, tchau.